Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café Entrevista, edição especial da 18ª Cineop, Mostra de Cinema de Ouro Preto. Eu sou Renato Silveira. Oi, eu sou Kel Gomes. A 18ª Cineop teve como filme de encerramento o drama Zé, mais novo trabalho do diretor mineiro Rafael Conde. O longa-metragem ficcional resgata a história de José Carlos da Mata Machado, estudante que lutou contra a ditadura militar no Brasil e teve que viver na clandestinidade até ser assassinado quando tinha apenas 27 anos. Quem interpreta o Zé na tela é o ator Caio Orovics. O Rafael Conde trabalhou no roteiro do filme ao lado de Ana Flávia Dias durante um período de 20 anos. Na entrevista que você vai ouvir neste podcast, o diretor nos conta como foi o processo de realização do longa, entre outras curiosidades sobre os bastidores da produção. Além do Caio, o elenco de Zé conta com Eduarda Fernandes, Rafael Protzner, Samantha Jones, Yara de Novaes, Gustavo Werneck e Alexandre Cioletti. A empresa produtora é a Filmgraph e a distribuição é da Embaúba Filmes. Fique agora com a nossa entrevista com o diretor e roteirista Rafael Conde. Em primeiro lugar, Rafael, seja bem-vindo ao nosso programa e muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você, Renato. É muito bacana estar aqui nesse espaço, falando do meu filme. Massa. Bom, Rafael, para a gente começar a nossa conversa, conta para quem está aqui nos ouvindo quem é o José Carlos da Mata Machado e por que você quis contar a história dele no cinema. José Carlos Novaes da Mata Machado é um líder estudantil, estudante, né, da UFMG na época do direito. No meio do curso ele entrou, né, para a clandestinidade, no meio dos tempos sombrios da ditadura, né, por participar de militância estudantil, né, primeiramente como líder da União Nacional dos Estudantes. A primeira vez que ele foi preso foi no Congresso de Ibiúna, que prendeu uma série, né, vários líderes estudantis brasileiros. E depois ele foi, já no desmantelamento da Ação Popular, né, que é um grupo de combate à ditadura ligado à juventude católica. Em 73 ele é um dos assassinados, né, pela ditadura. E o filme, né, parte dessa história, né? Ele também é filho, né, do jurista, professor de direito, jurista, deputado federal cassado, professor Edgar da Mata Machado, praticamente um dos fundadores da Escola de Direito da UFMG, um grande filósofo, um grande jurista. E trata um pouquinho dessa relação, o pai na legalidade, né, lutando pelo processo, né, do direito, da democracia, e o filho na clandestinidade, escolhendo essa outra forma de luta. Existe, né, essa questão da correspondência entre pai e filho, né. A história real, né, é parte de um livro, de um jornalista pernambucano, Samarone Lima, que na verdade é uma grande reportagem, né. A partir disso foi ficcionado, digamos assim, né? Foi feita uma ficção, mas extremamente linkado com esses elementos, né? Da história real. É um filme que surgiu há 20 anos atrás, com o meu primeiro filme Samba Canção. Eu estive em Roterdã, eu ganhei um prêmio para desenvolver esse projeto. Desde então, né, nesses 20 anos, o projeto foi sendo atropelado, né, por outros projetos e até pela minha dedicação à vida acadêmica, e recentemente, nos últimos anos, eu consegui, né, fazer com 2 editais aqui o filme Minas e depois com os núcleos regionais da Zona da Mata, né, em Cataguases. Aí foi viabilizado e finalmente consegui rodar o filme. Muito bom. E, Rafael, você assina o roteiro ao lado da Ana Flávia Dias, né? E você mesmo está dizendo que foi algo gestado, pensado ao longo de 20 anos, assim. Como foi para vocês esse processo de escrita, reescrita? O que foi que mais mudou? Qual que é o maior desafio disso, assim, nesse longo processo? Essa pergunta foi interessante, né? Porque pensando que agora poderia não parar nunca, né? Esse roteiro, né? Uhum. Assim, eu acho que tem aquela frase célebre, né, do Jean-Claude Carrière, que fala que o roteiro só fica pronto quando você projeta o filme na tela, né?
E, na verdade, é isso, né? Eu fico imaginando, né? A cada ano, a cada mês desses 20 anos, se fosse filmado, sairia um filme diferente, né? Porque e esse processo, recentemente, com o filme pronto, assim, foram tantas versões do roteiro, né? Tantas possibilidades, né? Apesar de ter ali um eixo central, mas eu acho que, sei lá, agora de alguma forma é um alívio. De alguma forma o roteiro agora está escrito e está na tela, então eu agora, de alguma forma, eu estou feliz, né, com essa última versão, ainda bem, e agora estou livre, já posso partir para outro roteiro. Tá certo. E, Rafael, a gente assistiu ao filme lá na Cineop e logo no início ele começa nos dizendo que esta é uma história real. O real aqui, ele diz respeito à história do Zé, mas também a história em outros sentidos, né? Mesmo que seja uma ficção, acho que essa história ela é também a história com H maiúsculo e também a história de tantos outros Zés, né? Pessoas que, como o Zé Carlos do filme, lutaram pela democracia e abriram mão de tudo, inclusive da própria vida, né? E eu acho que quando a gente fala isso, né, e já é também um jargão do cinema, né, esta é uma história real, né? O cinema tem muito esse apreço pelo real, né, essa questão do automatismo, que vem desse automatismo fotográfico. Sim. Mas essa linha é tênue, né, sempre tênue, né? Até mesmo nessa questão entre documentário e ficção, né, quer dizer, o que é mais verdadeiro, o que é mais mentiroso, entre aspas, né? O documentário ou a ficção, né? A ficção que se assume como ficção, o documentário que se assume como verdade, e de repente está mais propício ali a algum discurso ali mais enganador. Logo depois dessa frase no filme, eu coloco a outra frase, né, dizendo que se essa história não vai exatamente como aqui vai contado, é porque ela aconteceu. Porque na verdade, uma introdução do Dias Gomes, da peça dele, O Santo Inquérito, né, que ele fala da Branca Dias, né, que é uma pessoa que existiu em 1500 e tanto, foi morta na Inquisição, mas ele fala assim, olha, ela está muito distante, ela é de 1500, então eu posso realmente inventar alguma coisa, porque o que interessa é que ela realmente existiu, e que agora eu posso contar essa história. E aí eu gosto de colocar isso porque eu estava diante desse impasse também, porque as pessoas que viveram essa história estão vivas, né? Quer dizer, os familiares do Zé, a Dona Ieda morreu há pouco tempo, e agora os irmãos estão vivos, né? A esposa do Zé está viva, né? A Madalena Prata Soares, a Grauninha, né? Que é personagem do filme. Então é muito difícil, né? Porque as pessoas vão se ver também na tela, né? Então tinha essa preocupação a mais. Mas para minha satisfação, né? As primeiras pessoas que viram o filme foi a família, né? Os irmãos e os 2 filhos, né? Do Zé. E eles gostaram, assim, eles entenderam, né? As opções da ficção, né? Da linguagem do filme, né, de tudo aquilo que... E não fizeram nenhuma observação comigo, assim, eles gostaram do filme, acharam que está fiel ali ao personagem, né, e personagem, né, é bom chamar agora de personagem, porque realmente é uma ficção, né, baseada em fatos reais. Então eu achei que ficou interessante, né, quer dizer, eu acho que o cinema, quando abarca esses personagens, né, às vezes não dá conta, né? O filme não dá conta da vida real, né? Então, eu quis mesmo fazer do personagem uma pessoa comum, né? Um estudante comum, né? Aquela opção também de filmar ali o dia a dia, né? Uma vida privada, digamos assim, em vez da vida pública, né? Justamente para falar disso, né? Poder tentar humanizar essa história, né, e tentar também abrir para essa possibilidade fora de um discurso, né, de fatos reais, né, até mesmo de referências a imagens de arquivo, né, a referência a fatos históricos que pudessem ser facilmente checados, né. Aquilo ali tudo foi, né, quer dizer, se você ler o livro,
as peripécias pela qual ele passou, né? O processo que ele vai sendo perseguido e os colegas vão sendo denunciados e presos e mortos, é muito mais complexo, né, do que está no filme. Mas o filme tem que abarcar, né, tem que fazer esse recorte. Sim, sim. O grande mestre Eduardo Coutinho sempre colocava isso em questão, né? Essa coisa, né? Essa tessitura entre real e ficção, assim. Isso é muito interessante. Mas essa proximidade, né? Conhecer a família, saber da vida deles ainda hoje, isso de alguma forma trouxe elementos para construir a vida do personagem no filme? Essa proximidade criada com a família? Não, na verdade, eu preferi não me aproximar da família, sabe? Eu falei com eles, né? Na verdade, eu me baseei no livro e 20 anos, né, as pessoas sabiam que eu ia filmar, então muitas pessoas chegavam para mim, eu conheci o Zé Carlos, eu tenho um caso. Eu ia ouvindo, assim, mas sem nenhuma, não em momento algum, assim, só no momento da preparação de elenco, que foi feito no meio da pandemia, que a gente estava reunindo de forma remota, né, tem uma história, assim, muito emocionante, porque a Maria do Socorro, que é a Grauninha, né, que foi companheira de militância dele até o final, e ela conseguiu escapar, ela nunca quis falar da história. Por exemplo, até hoje ela não fala o nome dele, ela não consegue falar. Ela escreveu uma carta linda pra gente depois. Olha. E ela fala que um dia vai conseguir falar o nome dele, mas não consegue. Na carta ela fala sobre isso. Assim. Ela está escrevendo pra gente. Será que algum dia eu vou conseguir falar o nome dele? E na verdade ela nunca quis falar com o Samarone. O Samarone no livro conta fatos, mas ele conta também do momento que ele encontra com ela, e ela ficou 2 dias, 3 dias no sítio dela e ela não conseguiu falar. E aí quando ela soube do filme, ela quis encontrar com a gente, assim, foi um encontro. E aí ela falou, sabe? A gente gravou o encontro, inclusive a fala dela foi tão impactante que tem uma cena do filme, quando eles já estão para serem presos, o Zé se reúne com ela no quarto e eles fazem meio que um desabafo, assim. Aquilo ali foi literalmente o depoimento que ela deu pra gente, né? Olha só. Nossa. Então foi surgindo assim, né? Quer dizer, eu acho que, por exemplo, a Madalena, né, tá viva, a gente não optou por não conversar com ela, como teria também optado não conversar com a Grauninha, né? Por receio, assim, né, de uma expectativa que isso pudesse gerar na pessoa, né, e sei lá, e é uma opção mesmo, né, não sei se é arriscada ou se é o contrário, se é uma questão mais segura, mas de estar livre também, de fazer uma leitura e de poder errar, né, talvez, mais livremente, né, porque poder também nos deixar errar, talvez, e expor, né, que é só uma visão, né, mas o processo foi muito impactante, assim, né, e inclusive há algumas pessoas, a própria Madalena, que é a esposa, ainda não viu o filme, por exemplo, isso gera na gente também uma grande expectativa, né, Eu imagino. para as pessoas verem o filme, né? Sim. Falando sobre o elenco, como é que você chegou ao Caio para viver o Zé e como é que foi a preparação dele e dos outros atores também, né, para interpretar esses personagens? Na verdade, né, nesses 20 anos, várias ideias. Eu, como professor, né, nesses 20 anos, acompanhando essa questão do movimento estudantil, das inquietações, por exemplo, da ocupação, eu tinha muito a ideia, a vontade de fazer com os estudantes, assim, de fazer um grande laboratório com estudantes, lideranças estudantis, e a partir dali tirar esses atores. Não sei se tal só dos estudantes do teatro, mas aí surgiu essa oportunidade de fazer na pandemia. Então,
todos ali eu conhecia de alguma forma, né? Eu tenho uma parceria antiga, por exemplo, com a Yara de Novaes, ela sempre me ajuda nessa parte de preparação, de casting. O Caio, ele fez o filme, né? A Torre, do Serginho Borges, sim. E eu tinha encontrado pessoalmente na estreia, assim, e isso é um detalhe interessante, que não tinha também uma necessidade dessa questão física, né? De manter, né? Eu queria muito que as pessoas fossem estudantes, né? Quer dizer, o Zé, ele morre com 27 anos. Eu queria que tivesse efetivamente essa idade, assim, né? Que os atores correspondessem, e principalmente que correspondessem ao que eu vejo na escola, né? Porque são estudantes universitários ali, então são jovens, muito jovens, né? Eu poderia dizer até crianças, né? Então, quando você pensa que essas pessoas foram assassinadas com 25, 26 anos, eu queria que isso tivesse presente. E o Caio, eu cheguei nele assim, eu vi que ele tinha no Instagram, tipo uma foto 3x4, eu achei muito parecido, assim, a questão do olhar. Aí eu mandei um áudio para ele, pedi que ele mandasse uma leitura de uma carta do Zé. E foi nisso, assim, ele topou, assim, ele, não, quero demais fazer e tal, e veio, né? Eu acho que seria importante ser a partir dele. E aí os outros atores foram entrando, né? O Rafael Próximo, já tinha trabalhado com ele, a Eduarda Fernandes já conhecia o trabalho, a Yara já trabalhei várias vezes, o Gustavo, o Ciolete também, né? São atores que eu já tinha trabalhado e que foram entrando, né? Se agregando ao projeto. Bacana. Massa, o Caio, ele tem uma doçura, né? Uma coisa assim muito interessante no modo de olhar, no modo de falar, que é muito massa assim, do personagem. E bom, o Renato comentou, né, sobre a gente ter visto o filme lá na Cineop. Foi o filme de encerramento da mostra, e que é uma mostra totalmente focada em preservação, que trata o cinema como patrimônio, que valoriza memória, né? Valoriza e discute memória. Como é que foi para você e para a equipe? Aliás, adorei que estava todo mundo no palco, você apresentou cada um. Isso é muito legal, da gente conhecer, ver os rostinhos das pessoas, assim. Então, como foi para você e para a equipe ter essa sessão lá, né? Se você conseguiu captar alguma coisa, assim, da recepção do público ali naquele momento, né? E naquela energia de uma mostra sobre memórias. O filme já tinha passado em Curitiba, né, no Olhar de Cinema, e foi muito bem recebido, assim, mas eu achei que a recepção em Ouro Preto foi mais calorosa. Eu gosto muito né, eu achei, eu não consigo ver o filme, eu fico muito ansioso, eu saio do filme, fico entrando e saindo, mas as partes que eu vi, assim, eu achei que funcionou, né, quer dizer, alguns momentos de tensão, eu vi que a plateia estava mais dentro do filme, assim, né? E Ouro Preto, desses 3, né, festivais importantes, né, eu gosto muito de Ouro Preto, porque eu também, por causa da universidade, voltado justamente, né, eu tenho projetos ligados à imagem de Minas, essa coisa de preservação também, então eu tenho um link muito especial com essa mostra de Ouro Preto. Geralmente é a mostra que eu vou, que eu participo sempre, né, e meu filme anterior, o longa anterior, Fronteira, também encerrou a Cineop. Então, eu gosto de todos. Tanto, por exemplo, o Zé, ele participou do Cinemundi, que é um projeto que faz parte do Cine BH, né? Sim. Coloca você em contato com produtores, co-produtores, ajuda a alavancar o projeto. E Tiradentes também, que eu sempre vou, né? Mas eu tenho um carinho especial com Ouro Preto por causa justamente dessa temática, de preservação, de memória, né, e eu acho que é um tema, um recorte muito importante do cinema. Sim. Também tem a temática educação, né? Então essa junção ali do cinema pensado para as escolas, junto das escolas. Isso realmente é um grande diferencial também. Eu gosto muito ali e encontro muitos colegas, né, de outras universidades e tal, então é sempre um espaço interessante, né? Com certeza. Você falou do Olhar de Cinema, né? O filme ganhou lá o prêmio de melhor direção de arte para o Oswaldo Lioy,
Isso. Fala mais pra gente sobre esse trabalho com ele, quais que foram os desafios para recriar essa época, né, para ter uma verossimilhança, né, que referências que vocês usaram. Isso é muito interessante, porque é logo ali, né, 73, está muito perto, então, assim, sim. É engraçado que lá, quando as pessoas viram o filme, gostaram muito do filme, mas algumas pessoas falam, nossa, e a direção de arte? E tinha também já essa ideia também de tentar atualizar um pouco, né? Tentar não fazer tão distante essa época, né? Você veja que a gente não usa aquelas trilhas usuais da época, né? Chico Buarque. A gente usa as poucas músicas, canções, né? De época que tem Secos e Molhados, assim, é uma coisa que parece que está mais próximo da gente, né? É verdade. E, no entanto, é da época. Então, eu acho que é um desafio muito grande a direção de arte. Foi um desafio muito grande. E sem contar aquilo, né? O filme é passado em Belo Horizonte, São Paulo, Rio, Fortaleza, Recife, e tudo filmado em Cataguases, né? Então, a gente fez até uma praia em Cataguases. Então, Humberto Mauro estava lá preocupado, de onde ele estivesse, estava olhando assim, gente, isso não vai dar certo. E deu certo, né? Então tem isso, né, que eu achei também uma coisa bem curiosa assim, do trabalho, né? E tem a ver com o roteiro, né, de repensar mais uma vez o roteiro em função dessas limitações, né, de não haver esses deslocamentos, né, até aquela opção, né, a gente vê muito novela da Globo, né, passada em São Paulo, tá tudo ali no estúdio, aí vem umas imagens documentais de São Paulo, estamos em São Paulo. Então nem isso a gente quis fazer mesmo, né? Quer dizer, todos os diálogos, por exemplo, os personagens se situam. Sim. Estou aqui em São Paulo, né? Às vezes o espectador nem percebe, mas no diálogo ali, os deslocamentos também são dados todos pelo diálogo, né? Já que tem essa proposta intimista, né? De falar baixo, de conversar, e ali as informações vão sendo passadas. Né? Uhum. E agora que você falou isso, eu me dei conta que realmente a gente não vê as imagens dos lugares, mas a gente imagina direitinho, né, quando eles estão falando que, pô, eles estão lá, agora estão aqui, viajar para outro lugar, você faz esse percurso, né, mentalmente, assim, enquanto eles estão falando. Isso ficou muito, muito bem resolvido, Rafael, assim, parabéns, vocês tiveram o trabalho ali que foi muito bem executado, porque agora que você está falando é que eu estou me dando conta disso, que realmente não tem essas imagens, né? As imagens de corte, né? A gente tem as informações, né, do deslocamento, do Zé, por exemplo, quando ele vai de um lugar a outro, mas isso não está sendo informado como o Rafael contou, assim, né, dessa forma, tipo, didática, de olha, agora ele está em São Paulo, ele está agora... Ou aquela outra forma, né, que sempre assim, aparece na tela, São Paulo, aí aparece Belo Horizonte, né, isso costuma ter alguns filmes, né, colocar na tela. Eu até pensei, sabe, se não desse certo, a gente até coloca lá mas eu acho que não foi necessário, né. Quer dizer, não. Porque como você está ali, você está acompanhando os personagens junto com eles, né? Você está vivendo na clandestinidade com eles, você está preso com eles naqueles lugares, né, onde eles estão escondidos. Então, é isso, né? Você também tem essa sensação de só saber as notícias da forma como eles sabem, né? E ter as informações, assim, bem lacunares. Né? Isso é muito interessante e ficou muito fluido também. Né? E também tem a ver com essa coisa de ser mais íntimo, né? De estar mais junto ali das relações, ali dos afetos. Então é meio que esses deslocamentos, eles são deslocamentos, mas as pessoas ainda estão conectadas, assim. Então você sente essa rede, assim, né? E, sabe, muito frágil, né? E que vai se perdendo, assim, você sente essa tensão dessa rede sendo perdida, sendo fragilizada, mas a questão geográfica ela não é um problema, ela realmente fica muito nítida pra gente. Então é um ótimo trabalho mesmo. E Cataguases realmente... Eu fico mexendo que depois desse filme é o maior estúdio a céu aberto da América Latina ou do mundo, né? Porque
Nem o Projac cabe tantas cidades assim no mesmo filme. Perfeito. Santo Humberto Mauro tá lá. Ó. Agora, o Rafael, uma coisa também que você mencionou aqui um pouco antes, dessa proximidade, né, da história. Qual que é a importância de falar sobre esse filme para o público de agora, né, a gente tendo vivido esse período em que o autoritarismo voltou com tudo, né, a gente viu aí uma ameaça de um golpe de Estado no nosso calcanhar, né? Como é que você espera assim, que o público jovem, principalmente, né, assista essa história? Qual que é a importância de contar essa história para esse público jovem? Eu acho, nem tem muito o que dizer, né? Eu acho que é impressionante, né? Inclusive o quanto que, e ainda junta com a pandemia, né? Esse medo, né? A gente está vivendo com medo, né? Sim. E tanto que isso na preparação, né? Essa coisa, eu fui conhecer ao vivo e a cores o Caio 2 dias antes, né, de filmar. E é isso, a gente, por exemplo, a gente optou durante as filmagens de Cataguases não falar que era um filme sobre ditadura, sabe? Assim, sabe-se lá se ia chegar um bolsonarista lá no set, armado, né? Pois é. Sabe, assim, eu acho que os últimos 4 anos é isso, né? Quer dizer, basta lembrar que os torturadores viraram heróis, né? E as vítimas viraram os bandidos, né? É uma completa inversão da história, né? Então, por isso que eu acho que o filme nada é programado assim, mas ele chega nesse momento que eu acho que é muito importante, né? Assim, de contar essa história e eu acho que é um tratamento também que o filme opta por fazer, de não mostrar o inimigo, né? O inimigo, ele está em todos os lugares, né? O inimigo, você fala baixo, você está sempre olhando para o lado, preocupado com o telefone, é o que a gente viveu, né? O medo, né? Faz isso, né, com as pessoas, né? As ditaduras, você vai se autocensurando, né? Você isso. Eu acho que essa experiência a gente passou nos últimos 4 anos, né? Viver com medo, né? Com medo. E aí é uma violência muito grande. O medo, né, é uma arma muito grande, né? Sim. É a grande arma que a direita usou, né, recentemente, essa coisa do medo. Tinha esse medo de tudo, né? Imputava medo de tudo, né, nas pessoas, né? Sim. Então, eu acho que o filme trata isso, né, também. E isso é uma coisa muito atual, né? Sim. Inclusive, também a quebra de confiança entre pessoas muito próximas, né? Entre pessoas da própria família. Que também o filme aborda e que também a gente viveu e vive ainda. Sim. E para além dos festivais, Rafael, já tem uma noção de quando o grande público vai poder ver o filme nos cinemas? Como que você está planejando mais ou menos isso? A Embaúba Filmes, né, a distribuidora, e eu acho que ele segue um pouquinho esse percurso, né? Tem um circuito de festivais e aí entra nas salas de cinema e depois para alguma plataforma. É isso, fazer o filme circular, mas eu gostaria que fosse já no final do ano, sabe, dezembro, que ele pudesse já estar em salas de cinema, assim, né? Teve essa coincidência também, outubro agora vai ter a rememoração, né, de 50 anos da morte, né, do Zé, então deve ter um evento, pelo menos na universidade. Sei lá, eu queria, ansioso já para deixar o filme sair, né, para o mundo, assim, né? Eu acho que está no momento, principalmente por isso, né? Acho que está na hora certa. Até mesmo tentar circular nesses festivais e lançar e até eu tenho falado isso com o distribuidor, deixar para tentar lançar no exterior até depois, sabe? Para não perder esse calor, né, do momento, né? Essa importância do filme ser visto agora, né? Com certeza.
Bom, Rafael, a gente só tem mesmo a agradecer aqui a sua generosidade de conversar com a gente sobre o filme, parabenizar vocês pelo trabalho, né, que foi realmente muito bacana de assistir lá na Cineop, né, e o filme realmente muito bom, e a gente que bom. Torce espalha por aí. Vamos espalhar. Já estamos aqui, né, no programa espalhando, mas... E torcer, claro, para que ele tenha uma carreira aí muito bacana, né, nesse período de festivais e que encontre o público nas salas de cinema, no streaming, onde for, né, um público muito bacana e seja visto por muitas pessoas. Bacana, Renato. Obrigado para vocês. É isso, nosso podcast fica por aqui. Esperamos que você tenha gostado da entrevista e não deixe de ouvir outros episódios no nosso feed. Nós temos um programa com os nossos comentários sobre os filmes que nós vimos na 18ª Cineop, além de vários outros podcasts de cinema para todos os gostos. E considere apoiar o nosso trabalho, venha fazer parte do Cineclube Cinematório. Além de nos ajudar a manter o site e os podcasts no ar, você tem acesso a conteúdo exclusivo produzido pela nossa equipe. Acesse cinematório.com.br e junte-se a nós. Um beijo, gente. Até a próxima. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.